Não há coisa melhor do que recordar os bons tempos da infância, não é não? Ai, meu Deus, oh, coisa boa. Nada mais memorável do que os programas infantis que assistimos em nossa época para vivermos essa nostalgia. Nos próximos minutos, vamos relembrar alguns dos melhores programas e entender o porquê do polêmico fim da inesquecível TV Globinho. Vem comigo. E olha que eu sou dessa época. Recordar é viver. Como já dizia a marchinha de carnaval de Marins e Macedo, de 1955. Recordar é viver. Muitos de vocês, com certeza, não se lembram de alguns dos programas infantis que veremos aqui. Mas são importantes porque foram eles que serviram de base para todos os programas infantis dos quais você tem lembrança. Por outro lado, tem a turma dos que vão se lembrar, por exemplo, do programa Globinho, lá dos anos 1970, apresentado por Paula Saldanha. E, particularmente, eu me lembro, viu? O Globinho estreou em 1972 como um programa infantil no formato de telejornal. Ele noticiava fatos e assuntos do universo adulto, utilizando uma linguagem mais acessível a crianças e adolescentes, ao mesmo tempo que estimulava o envolvimento de seu público com as artes e atividades educativas de modo geral. Quando estreou, o Globinho tinha uma edição diária de segunda a sexta-feira às 11h45, com 15 minutos de duração. Em setembro de 1973, o programa deixou de ser exibido às sextas-feiras. Ficou no ar até fevereiro de 1974. Retornou à grade em novembro daquele mesmo ano, desta vez exibida em 5 edições diárias de 5 minutos cada, espalhadas pela programação. Em março de 77, o Globinho passou por uma reformulação significativa, visando melhorar sua aceitação entre o público infantil. Anteriormente, sua estrutura, com várias edições ao longo do dia sem horários fixos, tornava difícil para as crianças acompanharem. E para resolver isso, o Globinho foi reduzido a apenas 2 edições diárias, cada uma com 5 minutos de duração, agendadas para as 11h55 e 17h55. A primeira edição consistia na reprise do programa exibido no dia anterior, proporcionando assim uma oportunidade para as crianças que tinham horários escolares diferentes para assistirem ao conteúdo. E detalhe, o programa das 17h55 era feito ao vivo, precedendo outro programa de muito sucesso, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aliás, falando nisso, se quiser que façamos um especial sobre este programa, deixe suas sugestões aí nos comentários. Cruz credo, te esconjuro. Tá bom? Agora vamos. O Globinho. A produção do programa era local e altamente versátil, enriquecendo suas notícias e reportagens com mapas interativos e filmes educativos. Apesar da diversidade, havia uma seção fixa denominada Serviço Infantil, que oferecia informações de utilidade pública para os telespectadores mais jovens. Além disso, nas sextas-feiras, o programa apresentava um roteiro especial com sugestões de programação para o final de semana, incluindo recomendações de filmes, peças de teatro e opções de lazer. O Globinho também se destacou como um dos pioneiros na televisão brasileira a abordar questões ecológicas. Uma série de reportagens sobre meio ambiente, intitulada Globinho Repórter, era exibida aos sábados, trazendo à tona preocupações ambientais importantes para o público infantil. A partir de 78, o Globinho passou a ter uma edição nacional, retornando aos seus 15 minutos de duração, dos quais 5 eram reservados para reportagens locais. Essa mudança possibilitou a inclusão de desenhos animados e animações de grande sucesso. A família Barbapapa, Mio, Mao, Vermelho e Azul, entre outros. E eu tenho certeza de que alguns aí já viajaram longe no tempo agora, né não? Em uma iniciativa para se aproximar ainda mais do público infanto-juvenil, o Globinho organizou eventos com uma campanha de arborização e concursos de fotografia e histórias em quadrinhos. Essas ações foram bem recebidas pelos telespectadores. E a audiência média do Globinho na região metropolitana do Rio de Janeiro aumentou significativamente. Nessa época, a equipe do programa estava dividida por estados, garantindo edições locais que refletiam as particularidades de cada região. Em seguida, o programa iniciou um processo de renovação visual, introduzindo mais cores e movimento aos cenários gradualmente. Mesmo porque
Foi uma época em que não só os equipamentos dos estúdios, mas também os aparelhos de TV domésticos estavam ganhando atualizações, melhorando nas cores e também na tecnologia. Como item de curiosidade, os primeiros aparelhos de TV a controle remoto, detalhe, com fio, estavam sendo lançados no país naquele início dos anos 80. Além dos desenhos animados, o Globinho também foi um pioneiro no uso de bonecos interagindo durante a programação. A garotada adorava e se divertia com o macaquinho Loyola, que, como o Louro José de Ana Maria Braga, era o companheirão de Paula Saldanha na apresentação do programa, além de conversar com ela sobre as pautas do dia. A garotada era bem informada, com altos toques educativos e ainda se divertia. O Macaquinho Loyola, na verdade, estreou no Globinho em 81, que passou a ser apresentado somente aos sábados com duração de 30 minutos. Loyola era um boneco de pouco mais de meio metro, criado pelo artista Álvaro Apocalipse, do grupo Giramundo de Belo Horizonte, um dos mais importantes do teatro de fantoches do Brasil. Uma pequena abertura na parte posterior do boneco permitia que se movimentasse a cabeça, os olhos e a boca. Tudo através de uma trave de madeira. O ator Disseu Rabelo criou a voz do personagem e também manipulava o boneco. O programa lançou um concurso nacional para que as crianças escolhessem um nome para o macaquinho, que acabou sendo batizado de Loyola. Porém, mesmo com a festa de comemoração dos 10 anos do programa, em janeiro de 82, festa essa promovida pela própria Fundação Roberto Marinho e com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, aquele foi o último ano do Globinho. O fato é que a Rede Globo queria um novo tipo de programa infantil, que pudesse competir com o Bambalalão da TV Cultura e com o programa do Bozo no SBT, que estavam fazendo um grande sucesso já no final de 82. Então a Globo estreou em 83 o seu Balão Mágico. O novo formato, na verdade, deixava de seguir os padrões europeus, como era o caso do Globinho, com pegadas mais educativas, para dar lugar aos americanos. Contando com mais apresentadores, mais brincadeiras em palco, inserção de desenhos animados, sorteios de prêmios e várias outras atrações. O Balão Mágico era apresentado originalmente por Simoni, hoje cantora, e Fofão, personagem fictício, caracterizado pelo ator e humorista Aurival Pessini, que posteriormente até ganhou um programa próprio na Globo, o TV Fofão, dado o sucesso que ele fez. Pessini, que também interpretou o personagem Patropi da primeira escolinha do professor Raimundo, veio a falecer em 2016, aos 72 anos. Com um rápido sucesso do Balão Mágico, ao grupo foram adicionados mais 3 apresentadores, Mike, Toby e Jairzinho. Os 3 eram da faixa etária de Simoni, mas já integravam com ela a Turma do Balão Mágico, um grupo musical infantil surgido em 82, que na época vendeu milhares de cópias de seus discos. O sucesso do programa foi igualmente grande. Durante a programação, além das brincadeiras repletas de humor, especialmente por parte do Fofão, que era o maior xodó da garotada da época, eram apresentados desenhos animados já clássicos, como Zé Colmeia, o Manda-Chuva, Smurfs, Super Amigos, He-Man, entre vários outros. Pelos poderes de Grayskull! E não podemos deixar de nos lembrar do personagem Cascatinha, um garotinho de dentes grandes criado e vivido pelo humorista Castrinho, que já o tinha interpretado no humorístico Chico City do saudoso Chico Anísio. Quem aí, hein? Quem aí se lembra? O Balão Mágico foi transmitido até 28 de junho de 86, substituído pelo Show da Xuxa, que estreou 2 dias depois. O programa de Xuxa Meneghel entrou fazendo uma diferença muito grande na grade matutina, uma vez que cá entre nós agradou não só aos baixinhos, como também uma boa parcela do público jovem e até adulto. A Globo investiu alto no palco da apresentadora, incluindo uma réplica de um disco voador pelo qual Xuxa entrava em cena. E tudo era feito ao vivo, com a presença de uma plateia feita de uma galerinha apaixonada pela apresentadora. Xuxa, com a ajuda de suas paquitas e 3 anos depois também os paquitos, e mais uma turminha animada, exercia muito bem sua função, comandando quadros e brincadeiras das mais diversas com seu público. Levava artistas da época como cantores e atores, tendo lançado muitos, inclusive fazia entrevistas, e tudo isso de uma maneira extrovertida, mas digamos, apropriada para a cultura dos jovens do final dos anos 80 e 90. O Show da Xuxa talvez tenha sido o programa infantil que mais arrecadou na história dos programas infantis da Globo até os dias de hoje. O marketing gerado em torno dele, gigante.
Xuxa foi um sucesso enorme, tendo vendido mais de 30 milhões de cópias de seus discos em todo o mundo. Isso sem contar com as mais de 37 milhões de pessoas aos cinemas, com seus filmes voltados ao público infantil e juvenil. Dentro da programação não faltavam os desenhos animados, alguns clássicos herdados do anterior Balão Mágico, e também a estreia de boas novidades na época, como os Thundercats, que antes eram transmitidos como um programa independente aos domingos em 1986 e passou a ser apresentado durante o Show da Xuxa no ano seguinte até 90. Com o passar dos anos, o Show da Xuxa evoluiu, introduzindo uma variedade de quadros para diversificar ainda mais suas atrações. Em junho de 89, um quadro icônico foi lançado, o Bobeou Dançou, uma gincana empolgante voltada para os adolescentes. Inicialmente apresentado aos sábados como parte do programa principal, logo ganhou autonomia, tornando-se um programa independente exibido aos domingos, mantendo o mesmo nome. A partir de 22 de abril de 91, o Show da Xuxa recebeu uma nova injeção de criatividade, com a introdução de novos quadros e a adição de 2 repórteres mirins, Raquel Batista e Kaique Benigno. Entre os segmentos mais notáveis desse período estava o Nossa Gente Brasileira, que trazia breves entrevistas com pessoas famosas e anônimas, destacando suas contribuições. Outro destaque era o Papo Sério, onde Xuxa conduzia entrevistas com autoridades e especialistas em diversas áreas, recebendo figuras como Rosane Collor de Mello, então primeira-dama do Brasil, e Alceni Guerra, ministro da Saúde do governo da época, como convidados. O Show da Xuxa chegou ao fim em 31 de dezembro de 92. Vários foram os motivos que levaram ao encerramento do programa. Um deles foi o desejo da apresentadora Xuxa de buscar novos desafios em sua carreira, tanto na televisão quanto no cinema e na música. Além disso, a mudança de público-alvo também foi um fator determinante. Inicialmente direcionado ao público infantil, o programa aos poucos foi se adaptando para atender também ao público adolescente, o que pôde ter contribuído para a perda de identidade e audiência. Mas, segundo um artigo publicado pelo Jornal do Brasil em 93, a Rainha dos Baixinhos teria se tornado uma concorrência dentro da própria Rede Globo. Em outras palavras, parte da emissora, que compunha um time com grandes profissionais, trabalhava exclusivamente para o monstro que o Show da Xuxa havia se tornado, comercialmente falando. Uma vez que, segundo o jornal, sua corte era uma Globo dentro da Globo. Era uma central de programas com ramificações internacionais que girava apenas em torno da imagem e do carisma da Rainha dos Baixinhos. Cresceu tanto e tão rapidamente que se tornou um concorrente dentro da própria Globo, invertendo uma regra do mercado que há anos rege esse império televisivo. E para você que acompanhou o programa, o que acha que pode ter sido o verdadeiro motivo? Olha, seja lá qual for a justificativa, em seus 6 anos e meio no ar, o Show da Xuxa marcou gerações que ainda se lembram de suas manhãs de segunda a sexta, dos heróis da época, das músicas que invadiam as festas de aniversário e até casamento, enfim. Como eu disse anteriormente, foi o show de marketing mais bem empregado na TV brasileira. Após o seu final, ficou uma lacuna grande, não só na grade da programação infantil, como também no próprio horário, que era um dos que mais faturava, talvez até mais do que o horário nobre. Afinal, não é segredo que o marketing voltado ao público infantil, principalmente o marketing tão bem feito, é sempre o que traz melhores resultados. A Globo precisava encontrar com urgência algo que pudesse cobrir a lacuna. Então deram um pouco mais de espaço para o Show do Malandro, apresentado por Serginho Malandro, que já era transmitido antes do Show da Xuxa e voltado também para o público infanto-juvenil. Sérgio chegou a substituir a Rainha dos Baixinhos no período de férias de Xuxa Meneghel. Em 19 de abril de 93, outro programa estrearia nas manhãs semanais, a TV Colosso. Este foi outro programa que fez bastante sucesso, mesmo não tendo sido os mesmos se compararmos ao Show da Xuxa. A TV Colosso foi transmitida até janeiro de 97. Mas ainda em 96, na luta para cobrir a lacuna matutina, a Globo também estreou o Angel Mix,
programa liderado pela então cantora do táxi, Angélica, que começava a partir das 11 da manhã. E não demorou muito para que ela ganhasse meia hora a mais, passando a começar às 10h30 e logo em seguida ganhou praticamente a manhã inteira, começando às 8h30. A partir das 11h30 era exibida dentro do programa A Caça-Talentos, a novelinha infantil protagonizada pela própria Angélica. Após o fim de Caça-Talentos, foi exibida a novelinha Flora Encantada, também protagonizada por Angélica. E assim como o show da Xuxa, o Angel Mix também passou por atualizações, as quais a produção chamava de fases. De acordo com as necessidades e sempre preocupados em aumentar o público, o programa foi atualizando seus quadros já existentes, trocando alguns deles por novos quadros, até chegar à fase 4, já nos anos 2000. Então, sob direção geral de Roberto Thalmann, o programa foi concebido para durar até julho e passou a contar com um auditório de 100 crianças, com novos quadros, além de uma parte de dramaturgia que mostrava o cotidiano e as aventuras de uma família. No dia 30 de junho de 2000, o último Angel Mix se despedia da programação matinal da TV Globo. Na semana seguinte, Angélica passou a comandar o Férias Animadas, fazendo viagens e chamadas de novos desenhos até meados de agosto. Em outubro, retornou com a estreia do programa Bambu Luar. Com um formato completamente diferente dos programas anteriores, Bambu Luar se tornou uma minissérie infanto-juvenil protagonizada por Angélica interpretando ela mesma e por Pedro Vasconcelos, no papel de Brooke. A atração conta a história dos Cavaleiros do Futuro, protetores de Bambu Luar, também chamada de Cidade dos Sonhos, que combatiam o Senhor do Mal e seus comparsas de Magush, a Cidade das Sombras. O programa durou pouco mais de um ano e foi finalizado não só por questões contratuais, como também pelo fato de não estar fazendo tanto sucesso. Hoje, o programa infantil que se tem mais lembrança em caso de uma pesquisa popular é TV Globinho. Certamente você que nasceu entre os anos de 1995 e 96 ou antes disso, se lembra da TV Globinho. A TV Globinho, que antes era exibida como um quadro em Bambu Luar, passou a ocupar a grade matutina da Globo em 3 de julho de 2000 e ficou no ar até 1º de agosto de 2015. E, sem dúvida, é considerado o programa infantil de maior duração da TV Globo. Seu foco principal eram os desenhos animados. Desde seu início como programa independente, até meados de 2012, ele era exibido todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, e depois passou a ser transmitido aos sábados pela manhã. Durante a semana, a Globo fez um favor ao público infantil. Manteve o programa Mais Você, com a Ana Maria Braga, e ainda substituiu a TV Globinho pelo programa Encontro com Fátima Bernardes. Parabéns, Rede Globo. O programa teve uma repercussão tão positiva que ele ressoa até hoje, quase 10 anos após ter sido finalizado. Muitos apresentadores famosos passaram pelo programa, como Marina Rui Barbosa, Letícia Colim, Angélica, Giovanna Tominaga. Além dos diversos quadros, cada nova fase do programa com um novo apresentador trazia outras atrações e cada vez mais se adequando ao público, tanto ao que já era fã do programa, quanto à nova galera que passava a assisti-lo. Foi na TV Globinho que muitas novas séries animadas estrearam no Brasil. Sinta a lista: 13 Espiãs Demais, Bob Esponja, Dragon Ball Z, Digimon, Bakugan, Pokémon, As Aventuras de Jackie Chan, Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Homem-Aranha, Power Rangers, além de desenhos clássicos como Mickey e Donald, Caverna do Dragão e Os Simpsons. Não há como não chamar a atenção de uma gama muito grande do público, desde o infantil ao jovem de 20 e poucos anos. Mesmo quando deixou de ser transmitida durante a semana para ser transmitida nas manhãs de sábado, a TV Globinho ainda continuou com seu público fiel. Além de ter estreado novos desenhos, teve a audiência aumentada pelo horário, inclusive. Mas o que fez, então, a TV Globinho ser finalizada? De 16 de maio a 1º de agosto de 2015, a TV Globinho se transformou em uma seção de filmes, exibindo alguns sucessos como Diário de um Banana, MIB, Homens de Preto, entre outros. Vocês deram flores pro alienígena. Até ser descontinuado. TV Globinho tornou-se o último programa infantil a ser exibido na emissora. Porém, os filmes infantis ainda continuam a ser exibidos nas tradicionais sessões vespertinas da emissora e em ocasiões especiais.
A extinção também ocorreu devido à forte migração do público infantil para a TV por assinatura e internet. O filme Alvin e os Esquilos 3 foi a última atração a ser exibida na TV Globinho e rendeu a maior audiência do programa em 2015, registrando 11 pontos de média. No sábado seguinte, estreou o programa É de Casa. Eu fico por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de clicar no gostei, ok? E deixa aí umas dicas nos comentários pra gente, tá bom? Até a próxima.